criança 2, 3 anos e furava a fila. Agora não é mais assim. Agora, para você conseguir essa primazia, para você conseguir furar a fila, você tem que ter a guarda de direito ou a tutela fixada por um juiz. Não é guarda de fato, aí é a guarda de direito. E tem que estar com a guarda de direito por no mínimo 3 anos. Então repare, o legislador resolveu tornar mais rigoroso, no sentido de coibir aquelas práticas que eram deletérias, que eram indesejáveis, né? Ah, eu chego lá, pago para alguém, fico com a criança, furo uma fila. Não, agora aquele sujeito que quer furar a fila não vai ser tão fácil. Por quê? Porque ele vai ter que necessariamente pedir a guarda de direito. Tudo bem? Que é pedir a guarda para o juiz e ficar com ela fixada por uma decisão judicial por no mínimo 3 anos. Ok? E outra pergunta para vocês. É possível ter uma adoção pós-mortem? Essa é uma pergunta importante para o pessoal que está prestando prova, que está pensando em concurso e etc. e tal. O que é adoção pós-mortem? É uma adoção após a morte do adotante. O ECA autoriza, mas como é que vai ter uma adoção após a morte do adotante? Nós vamos psicografar no processo? Não, gente, pelo amor de Deus. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele autoriza a adoção pós-mortem desde que o adotante tenha declarado de forma inequívoca no processo de adoção a sua vontade de adotar certa e determinada criança ou adolescente. Então é o seguinte, o adotante entrou na fila, começou o processo, no curso do processo ele declarou que queria adotar aquela criança, só que ele veio a morrer antes da sentença. Nesse caso específico, se no processo tiver essa declaração inequívoca, o juiz pode dar a sentença retroativa para a data do óbito. O que aconteceu é que, por uma infelicidade, ele veio a falecer antes da sentença. Essa é a hipótese de adoção pós-mortem. Lembre-se, desde que o adotante tenha declarado de modo inequívoco no processo que ele queria efetivamente adotar aquela criança ou aquele adolescente, é válida a adoção pós-mortem. Ok? Uma outra questão, para a gente ir finalizando esse nosso primeiro bloco, é a seguinte: qual é a idade mínima para adotar e qual é a diferença mínima entre o adotante e o adotado? A idade mínima para se adotar é de 18 anos. Isso significa dizer que o adotante não pode ser menor de 18 anos. O adotante não pode ser menor de 18 anos. E ele ainda tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotado. Então, reparem, o adotante não pode ser menor do que 18 anos e tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotado. Então, se a gente pegar um adotante de 18, ele só vai poder adotar uma criança de, no máximo, 2 anos. Por que isso? Para a gente terminar esse nosso bloco. Porque a ideia é se manter aquela base de uma família. O pai mais velho do que o filho, a mãe mais velha do que o filho. E daí o legislador entendeu que teria que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. Então, a idade mínima é 18 anos e ele tem que ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. Vamos encerrando esse nosso primeiro bloco e depois a gente vai para o nosso segundo bloco, que é o Pergunte ao Professor. Eu espero vocês, não sai daí, a gente já volta. Até já, gente! Voltamos agora ao nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor. Como você sabe, como você lembra, é sempre possível você mandar perguntas para a gente. Mande perguntas no nosso e-mail é provafinal@aesapar.com, provafinal@aesapar.com. Mande esse e-mail, porque é muito importante essa participação de vocês no nosso programa e a gente acaba resolvendo e criando um vínculo muito bom com vocês. Vamos então para a nossa primeira pergunta. É possível a adoção de pessoa maior de 18 anos? Como eu disse para vocês, nesse nosso primeiro bloco, é possível sim a adoção do maior de 18 anos. Mas essa adoção do maior de 18 anos, ela ficou agora restrita às normas complementares do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é importante você lembrar
é que o Código Civil disciplinava essa adoção e o Código Civil não mais disciplina essa adoção. Restaram no Código Civil apenas 2 artigos que tratam da adoção, o 1618 e o 1619. O 1618 trata da criança e do adolescente, dizendo que a adoção da criança e do adolescente ela deve ser disciplinada pelo ECA. E o 1619 ele estabelece que a adoção do maior de 18 ela deve ser disciplinada pelo ECA no que couber. Isso significa dizer que também para se adotar uma pessoa que tenha mais de 18 anos, é necessária uma sentença judicial. Isso significa dizer que também para se adotar uma criança maior de 18 anos, uma pessoa maior de 18 anos, é necessária que essa adoção seja também irrevogável. Mas essa adoção não será mais disciplinada pelo Código Civil, será disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, no que couber. É possível, mas desde que seja disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos então para a nossa questão de número 2, para a nossa segunda pergunta. Professor, como se dá a adoção do menor? A adoção do menor, ela também é disciplinada ela é primordialmente disciplinada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E, nesse caso, nós temos necessariamente um processo que demanda a intervenção obrigatória do Ministério Público e uma sentença judicial. Nesse processo, é necessário que, para que ingressem com o pedido de adoção, tanto a criança como o adolescente estejam registrados num cadastro prévio de adotandos, assim como os pretensos pais adotivos, o pai ou a mãe, ou ambos, também estejam registrados num cadastro. Então, esse cadastramento é obrigatório antes de se começar o processo. A partir do momento que se começa o processo, é necessário que esse pai ou essa mãe tenha um convívio com a criança ou com o adolescente. Eventualmente, é possível que ele já tenha uma guarda ou uma tutela fixada em juízo e já esteja com a criança por 3 anos ou já esteja com um adolescente por um período que o juiz vai analisar que seja suficiente para demonstrar uma convivência harmônica e uma afetividade que venha em favor sempre do adolescente ou da criança. Não custa lembrar que todo esse processo, ele visa o benefício essencial de quem? Da criança e do adolescente. Então, se o adotante já tem uma guarda fixada em juízo, já tem a tutela fixada em juízo, ele já está no mínimo 3 anos com a criança, ou já está um período que o juiz considere que é suficientemente robusto com o adolescente para criar um elo de afetividade, daí esse adotante ele vai poder ter uma primazia na fila, uma primazia que ele não tinha antes, quando ele tinha a guarda de fato. É possível também que essa adoção seja realizada pós-mortem. A sentença vai retroagir para a data do óbito, como eu falei no bloco 1, desde que o adotante tivesse demonstrado de forma inequívoca a sua vontade de adotar aquela criança ou aquele adolescente. Vamos para a nossa terceira questão, então. Terceira pergunta ao professor. Professor, é possível revogar a adoção? A adoção é irrevogável. Ela é irrevogável porque uma revogação viria em detrimento da criança ou do adolescente. A ideia é a seguinte: assim como o pai e a mãe naturais, eles não podem simplesmente falar o seguinte: não quero mais ser pai, joga o filho na rua e esquece. A gente tem um caso agora que ficou emblemático, né, que vai ser julgado, tal, um casal que a mulher ficou grávida, eles tiveram trigêmeos e eles quiseram pegar só 2 filhos, deixar um outro filho na maternidade. Agora se está
em análise e a discussão se eles podem fazer isso ou não, se isso é atentatório à dignidade. A ideia é que isso é atentatório à dignidade, ao princípio da preservação da dignidade da criança ou adolescente, ao princípio da prioridade absoluta.